Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas Rasgando o Verbo, aqui na Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Porque nós estamos entrando num programa onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta. Boa noite, planeta Terra. Estamos aqui plugados. E vamos falar da definição, Kátia Gaia. Dos implantes alienígenas, que é o nosso tema de hoje do Rasgando o Verbo. Implante é a matéria que é de propósito, inserida ou implantada em um hospedeiro, e pode ser orgânica e inorgânica. É isso aí. Caros ouvintes, esse assunto é bem complexo e polêmico. Tem sido objeto de pesquisa em nosso grupo mais ou menos 25 anos. Os implantes vêm sendo observados há algum tempo em meios espiritualistas, ufológicos e científicos de forma comedida, porém ainda é tratado como tabu nos meios, pois circulam ideias reducionistas do tipo: se eu não mexer com isso, isso não me afetará. Mas, por esse motivo, torna-se cada vez mais necessário, através dos estudos, pesquisas sérias, desmistificada e não fascinada, ampliar o nosso conhecimento do fenômeno, para que seja possível colaborarmos na identificação, no tratamento ou na remoção, nos casos, é claro, que estejamos capacitados a fazê-lo. Bem, pessoal, o que você já conhece dos implantes é que seriam dispositivos utilizados para potencializar algumas atividades que vão desde a monitoração, passando pela influenciação, subjugação e possessão, até a expansão das capacidades paranormais e psíquicas, não necessariamente nessa ordem, né? Mas como esses seres eles são atraídos através dessa ordem de granito. Informações coletadas pelo meio espiritualista e a ufologia científica, eles revelam a existência de 3 tipos de implantes. O primeiro é o chip etéreo, que existe nas dimensões superiores. O segundo é o orgânico, é aquele que cresce no organismo junto com os órgãos, e tem um terceiro, que é o físico, tipo um chip de computador que é colocado em diversas partes do corpo. É fato. Na ufologia científica, os implantes são relacionados com diversos casos de abdução, fortemente divulgados pela imprensa, com o decorrente do lapso temporal, aquele período de 2 horas, sobre o qual o abduzido não tem lembranças. É verdade, isso falam muito mesmo, né? E nos casos pesquisados, ouvintes, observou-se também que as pessoas elas apresentam sequelas físicas e psíquicas, e que resgatavam pela terapia da hipnose fragmentos das experiências vividas. Algumas pessoas recordavam onde no próprio corpo foram colocados esses chips, né, que estavam ali como materiais sofisticados, porque não é reconhecido pela nossa ciência do que é formado esses chips, né, que foram implantados. É verdade. Nem se divulga oficialmente por que ou por quem esses implantes físicos são colocados. Há muita especulação, desinformação e mistificação, mas há também 2 teorias destacadas. Bem, eu vou falar a primeira para vocês. Seres extras ou intras. Eles estariam o quê? Monitorando a evolução da nossa espécie. Semelhante ao quê, gente? Nós fazemos isso com os animais, que estão ameaçados aí de extinção, não é mesmo? Eles estariam colaborando no despertar da consciência universal desta era aquariana. Pois é, mas na segunda hipótese, seres extraterrestres ameaçados de extinção estariam buscando um meio de sobreviver aqui na Terra pela clonagem, entendeu? E como sabemos, é mera questão de capacitação tecnológica, independente das questões éticas ou moral.
Bem, esse assunto é bastante polêmico e complexo e nos propõe reflexão e pesquisa séria. Acreditamos que a evolução da criação, sendo ela terrestre ou extraterrestre, não seja mensurada pelo conhecimento adquirido, mas sim pelo sentimento de amor amplo e restrito e incondicional nela introjetado. Assim, amigos, não seriam as abduções uma consequência das leis de ação e reação, da afinidade ou do livre-arbítrio? Leis essas que regem a relação entre os seres vivos neste ou em outro planeta, nesta ou em outra dimensão, pelas aplicações das forças da atração, da inércia ou da repulsão? Bom, é bom refletirmos sobre isso, não é mesmo? É verdade. No Espiritismo e na Umbanda, implantes estão relacionados com fenômenos de obsessão, de vampirismo, de magia negra, bem, feitiço, encantamento, tudo mais, né? Conflitos associados, fixações físicas e mentais. Entre espíritos encarnados e desencarnados que permanecem mantados por sentimentos de ódio, vingança, e nós temos uma associação de sintonia vibratória. É verdade, Kátia. Esses prisioneiros do espaço estão multissecularmente entre prisões kármicas, entendeu? Sendo nesse caso implantes do tipo etéreo, que encontram-se alojados no sistema nervoso central do perispírito ou do psicossoma, onde repercutem de forma destrutiva no corpo físico do obsediado. Nós escrevemos neste programa, né, como anteriormente falamos, alguns implantes do tipo etéreo, potencialmente negativos, encontrados na literatura espírita disponível. Vamos falar sobre alguns casos reveladores? Temos visto atualmente o consumo de drogas lícitas e ilícitas que estão assolando e destruindo os nossos jovens. E tudo isso iniciado com uma forma de pensamento negativo contínua. Pois é. Primeiro, eu devo esclarecer ao ouvinte que essas organizações e seres conhecem partes do nosso cérebro ainda desconhecida pelos homens e atuam sobre elas, levando muitos a se drogar de diversas formas. E sabemos que no cérebro humano, pessoal, existe uma série de pontos desconhecidos pela ciência terrena. Ouvintes, o cérebro é hierarquizado. Nas regiões mais antigas, são mais resistentes, e o ser humano as desconhece. Esses assediadores, eles atuam sobre diversas áreas, e uma delas está localizada no sistema límbico, perto do hipotálamo, conhecida como a área do prazer. Pois é, mas ouvintes, existem outras áreas bastante requintadas, por esses seres também conhecidas e desconhecidas por nós, onde trabalham essas organizações para melhor dominá-los. São essas áreas mais antigas do cérebro que comandam a emoção. Algumas delas possuem as características do cérebro dos peixes, e devemos salientar que a vida física parte da água. E os peixes possuem elementos necessários para o corpo físico. Mas o que precisamos ficar atentos e não deixar esses atuarem tanto junto a nós humanos. E para isso é bom a gente começar a buscar coerência. Sabe no quê? No pensar, falar e agir. É isso mesmo. Quando acaso olharmos um viciado, vamos procurar ver nas regiões desta mente se nelas estão alojadas minúsculos aparelhos que levam ao desequilíbrio. Aí então os ouvintes vão me perguntar, mas eles possuem esse poder ou apenas alguns conhecimentos? Então eu vou responder claramente. Humanos adoram má companhia e acham graça na desgraça, nos vícios. É só olharmos e veremos a quantidade de pessoas envolvidas com todo tipo de droga para se manterem alienado ou inconscientizado. Mas mesmo assim, a atuação desses seres não será prolongada. Se nós buscarmos o autoconhecimento, a nossa rota essencial, porque a opção sempre será nossa. Pois é.
Então, os ouvintes nos questionarão, devemos nos preocupar? Aí eu vou responder o seguinte, sim, porque devemos estar atentos aos nossos pensamentos, sentimentos e ações para ter meios reais para ajudar os implantados. Por isso, estamos tentando mostrar os meios frágeis onde eles atuam. Muitas vezes, Cris, eles atuam a pantomia. Eles usam esta pantomia. O embuste para conquistar médiuns egóicos e religiosos fanáticos. Mas olha só, ultimamente, eles têm encontrado jovens aliados fiéis, porque nunca vimos antes uma juventude tão materialista e tão sensorialista. O ser humano, ao invés de buscar a sua espiritualidade, volta-se a esse sistema animalizado de sexo, drogas, desonestidade e foca toda a sua vida no ter, né? Esquecendo o seu ser essencial, o que você é, quem somos, né? É verdade. Os amparadores nos esclarecem que também utilizam a mediunidade no emprego da colocação dos chips em alguns centros espíritas, fazendo-os crer que eles são retirados, quando na verdade estão sendo colocados, para que fiquemos alienados e obnubilados naquela interprisão. Descreve-nos, enfim, o emprego do magnetismo pelas forças contrárias ao bem que atuam em vários locais religiosos, fazendo-nos criar codependência deles. Isso é fato. Em certos casos, amigos ouvintes, o cérebro do chipado parece com imensas reservas de energia que brilham em cores variadas, à semelhança de luzes, mas enlaçado ao córtex cerebral, uma rede tênue de filamentos fluídicos fica presa, como se fosse uma aranha pulsante, envolvendo o centro cerebral. Assim, nós percebemos que está sob influência, né, de uma entidade. Pois é, ouvintes, essa malha magnética fica responsável, então, pelas imagens mentais. Assim, percebemos que eles entendem de métodos de influenciação mega aperfeiçoados no campo do magnetismo, além de promoverem a recordação constante de situações vividas, para que isso, de causa lenta, cause sentimentos de angústias e ataques de depressão inexplicáveis para médicos e psicólogos. Nesta rede magnética, partem delicados fios invisíveis para os chipados, que se juntam no plexo solar, se unem aos feixes dos nervos, alastrando-se em várias regiões do sistema nervoso. Além disso, observa-se também em alguns casos lavras astrais que absorvem as energias vitais. Pois é, ouvintes, essas ficam responsáveis pela debilitação do chipado, atuando com voracidade em seu duplo etérico, absorvendo-lhes as reservas de energias, desestruturando ainda mais sua parte emocional, tornando-o facilmente influenciado. Pois é, ouvintes. Um sistema nervoso abalado em virtude desta influência, levando a efeitos pelos filamentos do plexo solar. Fica assim o chipado, um canal perfeito para seres físicos e extrafísicos que possuem desequilíbrios semelhantes. É um verdadeiro sequestro das mentes, pessoal. Um verdadeiro sequestro das mentes pelas forças contrárias ao bem e à consciência. Essas se instalam na mente humana, desviando-a da normalidade, saturando-as de ideias megalômanas. Você já viu aquele cara que você vai no centro espírita e recebe Jesus Cristo? Que recebe sempre o bambambam das Pleiades, sempre o pessoal lá do alto, e nunca o pessoal, Arcanjo Miguel, etc. Bom, eles acabam saturando essas ideias megalômanas. Em outras vezes, pensamentos intrusos de eliminação da própria vida. A gente tem visto isso até nem incorporados, né? Então, ouvintes, é uma verdadeira poluição mental de seres negativos que passam para utilizá-los para a satisfação de seus baixos propósitos, podendo a pessoa chipada ficar em verdadeiro ostracismo. Se, ao acaso, chiparem uma pessoa intelectual, provavelmente este vai ser usado na promoção de atrações desumanas.
Olha, a gente tem aí o próprio Hitler, né? Não é? Que, né? Não só ele, como tantos outros aí, que levaram centenas de milhares de pessoas, né? A dessoma, como na própria Inquisição, né? Bom, pessoal, e se for uma pessoa debilitada mentalmente, será usado para perversões, sobretudo do sexo e das drogas, segundo desejos planos dos dominadores. Outros, porém, utilizam os chipados, que possuem um certo carisma, para a fascinação das massas, para serem idolatrados. Por isso, reafirmo, seres evoluídos não querem seguidores, querem pessoas lúcidas, e seres evoluídos dizem que você se cura, que eles não curam nada. Seres evoluídos vão dizer para você que somente você é capaz de se curar. E eles vão também te informar que toda forma de manipulação é negativa. Então eu penso que a fase que nós estamos agora, em pleno limiar da era aquariana, a espiritualidade maior nos fará rever certos pontos, pois a fase de agora é da ciência aprimorada do amor, da verdade, e está exigindo o quê? Conhecimentos atualizados, revelações novas e mais processos avançados no intercâmbio da espiritualidade. Muitas vezes, esses iniciam de forma sutil e perversa, como consoladores da nova era, aqueles que te passam a mão na cabeça, que quando você está carente, e por meio dessa carência te leva a segui-lo, oferecendo sempre, óbvio, uma coisa mágica para você resolver a sua vida. Fica ligado aí, viu, pessoal? Gente, não tem receitinha pronta, né? E instalando chips em sistemas do delicado tecido mental do perispírito para alcançar estrutura neural, perturbando assim as sinapses e a harmonia do conjunto encefálico. Neste ato contínuo, o quimismo neural se desarmoniza, face à produção desequilibrada de enzimas que irão sobrecarregar o seu sistema nervoso central, obviamente dará lugar aos distúrbios da razão, do sentimento, fazendo de você um fanático sem um mínimo de lucidez. Pois é, tão importante essa lucidez, né? Essa nossa luz interna que precisa estar acesa para que nós não cometemos auto-enganos. Outras vezes, ouvintes, a incidência de energia mental do vigilante vai alcançar o sistema nervoso central, alguns órgãos físicos que sofrerão desajustes e perturbações, registrando distonias correspondentes a comportamentos alterados. Nesse estudo que fizemos, percebemos que quando se trata dos inexperientes perseguidores, a ação magnética vai se dar automaticamente, em razão, é claro, da afinidade existente, gerando descompensações mentais e emocionais. Todavia, à medida que o chip se adequa no comando da mente da pessoa, ele encontrará métodos para exercer uma ação mais profunda, passando então a executar cuidadosamente os mecanismos obsessivos e técnicas de aflição, agindo conscientemente nas áreas espirituais do chipado. É verdade. Em alguns casos, ouvintes, implantam delicadas células acionadas por controle remoto, que passam a funcionar como foco destruidor da arquitetura psíquica, irradiando e ampliando o campo vibratório nefasto, que atingirá outras regiões do encéfalo, prolongando-se pela rede linfática em todo o organismo, que passará a sofrer danos nas áreas afetadas. Por isso é muito comum o chipado adquirir síndrome do pânico e muitas vezes ter comportamento que nunca teve. Eu vou dar um exemplo bem simples. Hoje nós vemos pessoas que surtam de repente e vão no cinema matando N pessoas, ou filhos que de repente resolvem matar os pais, as mães e os avós, entendeu? Sem nunca ter dado nenhum sinal dessa patologia antes, entende? Então, ouvinte, estabelecidas essas fixações mentais, os chips começam a assumir funções psíquicas do hospedeiro, passando muitas vezes a manipulá-lo em seu bel prazer. Isso ocorre, pessoal, não porque a pessoa é vítima, hein? Vamos deixar bem claro isso aqui.
Porém, devido às aceitações de seus padrões de pensamentos e sentimentos e ação e a intencionalidade anticosmoéticas, no entanto, afeiçoado à acomodação mental do chipado e aos hábitos irregulares, levam-no ao maior desequilíbrio, muitas vezes perdendo o comando e a direção de si mesmo. E muitas vezes, o chipado, sentindo-se vitimado com extrema autocompaixão por si, pela rebeldia sistemática, desconsidera na maioria das vezes considerações de amigos e orientadores que lhe são direcionadas. Acolhe sempre insinuações doentias e perversas que consegue captar. Verdade. A pessoa não consegue perceber que ela está envolvida com algo extremamente negativo, principalmente quando ela começa a usar os dotes que foram lhe concedidos para ganhar dinheiro em cima dos outros com bobagens, com mentiras. E sabe por quê, ouvintes? O cérebro do hospedeiro, bombardeado de ondas mentais sucessivas, fica desalinhado, recebendo partículas mentais que são verdadeiros elétrons com alto poder desorganizador das conexões neurais, afetando-lhe os neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e outros, os quais se encontram associados ao equilíbrio emocional e ao pensamento. Então, instalado este plug mental na tomada perispiritual do chipado, este prosseguirá até o momento quando busque ajuda em terapeutas, apômetras, centros sérios que trabalhem com cosmoética e autoconhecimento para ajudar essas pessoas. É verdade. E vamos lembrar aos ouvintes que também, simultâneo a isso, essa desobsessão do chipado buscará despertar também o perseguidor para as próprias responsabilidades, modificando-lhe a visão do cenário para conciliar-se com o seu obsessor por meio da atitude moral e ética daquele que lhe é seu adversário. Temos hoje o Dr. José Lacerda Azevedo, que aborda o tema apometria como a técnica desobsessiva de alta eficiência. Teve aplicação prática da apometria de maneira sistemática nos pacientes do Hospital Espírita de Porto Alegre, em alguns casos onde ele constatou com surpresa a presença de certos aparelhos estranhos colocado com muita precisão no sistema nervoso central do grande número de pacientes via projeção da consciência e clarividência. Ele observou que os portadores dos aparelhos em geral eram chipados e obsidiados de longa data e aparentemente sofriam muito com esses mecanismos parasitas, e os responsáveis por tais engenhos eram sempre técnicos de alto nível intelectual dedicado ao serviço negativo e anticosmoético dos planos siderais e astrais. Vamos observar agora alguns casos interessantes da ufologia. Um conceituado grupo da MUFON, com o Dr. Roger Leir, que é um pesquisador das abduções, mostrou há alguns anos pesquisa fantástica sobre duas pessoas supostamente abduzidas que possuíam indícios de terem implantes introduzidos em seus corpos, que é bem interessante esses casos. É verdade. Esses implantes foram cirurgicamente removidos pelo Dr. Leir, pessoal. O resultado era a evidência que faltava para provar que os sequestros feitos por alienígenas a humanos são uma realidade e não uma ficção. Ele removeu 3 objetos implantados, sendo 2 deles tirados de um único paciente. O terceiro chip foi removido da parte superior da mão esquerda do abduzido. Eles não tinham conhecimento que possuíam esses implantes. Eles souberam deles, pois tiraram radiografias com outros objetivos. O fato mais interessante, pessoal, era a inexistência de marcas ou incisão para a colocação desses implantes. Mas saibam que esses chips têm um forte campo magnético. O Dr. Leir, ele utilizou detectores de campos magnéticos e de metais com o objetivo de auxiliá-lo na sua exata localização. E, estranhamente, eles possuíam um campo magnético. E o mais impressionante, pessoal,
Os pacientes foram anestesiados com doses de anestesia para 6 horas de operação. Mas durante a cirurgia, o doutor tocou um determinado implante que estava alojado no pé do paciente, quando percebeu que o paciente levou um fortíssimo choque elétrico, pulando da mesa de cirurgia. Essa resposta do paciente, amigos, indica que esses objetos estavam ligados diretamente a uma ramificação nervosa. Entendeu? O primeiro objeto tinha formato triangular, metálico e coberto por uma membrana densa de cor cinza. O doutor tentou retirar a membrana, mas não teve sucesso. Todos os objetos retirados tinham a mesma aparência. Mas o interessante é que esses não causavam infecção no organismo. Os objetos eram aceitos pelo corpo como se fossem parte dele. Pois é, pessoal. Mais perplexo ficou quando percebeu que o chip tinha várias terminações nervosas inexplicáveis. E quando os expostos à luz ultravioleta, olha só, passavam a ter um estranho comportamento. Brilhavam com cor verde fluorescente. Apresentou 2 cápsulas pequeninas de aparência metálica, de cor preta, com a letra T. Foi encontrado o elemento queratina, normalmente encontrado na pele, nos cabelos dos abduzidos. O que deu a entender é que servem para monitoração do corpo físico e extrafísico, transmitindo informações importantes sobre a nossa estrutura e cultura. Aí vocês vão me perguntar, mas para que eles fazem isso? Bom, pessoal, precisamos entender que estão aqui com a intenção de vir para esse planeta, é o primeiro passo. E talvez criar um meio de continuidade da sua espécie, quem sabe criar um híbrido a partir do nosso sistema extrafísico, pois precisa de um mecanismo que tenha capacidade de criar corpos físicos para esse ambiente que vivemos. Esses seres, eles possuem conhecimento de nossas estruturas extrafísicas. E eles sabem que para existir o corpo físico é necessário um corpo extrafísico. Assim, usam a avançada tecnologia que possuem e estão aqui por afinidade ao nosso padrão vibratório, o planeta, do planeta. Portanto, eles precisam manter esta afinidade para que possam continuar aqui. Eles procuram influenciar líderes por meio da sua ganância, pela necessidade de poder, o aprisionamento da humanidade nas manifestações de energia negativa que restringe a realidade do ser. Portanto, pessoal, vejam só, ouvintes, a necessidade do autoconhecimento para sermos livres pensadores, pois se a nossa civilização tomar posse de sua consciência, mudará a vibração de cada ser humano e do planeta. E os planos deles, talvez, deverá ser reiniciados em outro orbe. Por isso, eles usam os implantes como uma malha consciencial negativa que mantém a grande maioria da população da Terra aí, totalmente à deriva. Possui a população da Terra no ter, não no ser, Kátia Gaia? Pois é, totalmente no ter, no materialismo, Cris? É verdade. Então, pessoal, precisamos urgentemente nos conscientizar, observar quem somos, ao que viemos, e tomar consciência que vivemos na transitoriedade da matéria, e retomar um leme da nossa luz interior, das nossas percepções, e avançada sintonia evolutiva, quebrarmos paradigmas que nos prendem em padrões negativos da nossa existência e viver nossa realidade de forma ética, cosmoética. Porque semelhante atrai semelhante. Não somos vítimas. Aí os ouvintes vão nos questionar, mas que mecanismos de defesa podemos usar? Bom, pessoal, é óbvio entender que estamos envolvidos em padrões de ressonância, de terceira dimensões, padrões esses egóicos. Para isso ser reformulado, precisamos de uma reforma íntima de fato, séria e constante.
no cotidiano, em cada ação do dia a dia, pois sem isso não conseguiremos realmente mudar as nossas vibrações. É verdade, Cris. Pois se nós atingirmos melhores sintonias, estaremos modificando esta função dos implantes, que passam a ser influenciados por hierarquias mais elevadas, tornando-os mecanismos de ascensão evolutiva, e se tratando de monitores, poderão ser retirados a partir da ressonância por meio de padrões de pensamentos, sentimentos e ações coerentes. Bom, pessoal, como pesquisador de metafísica, eu concluo que os implantes são uma realidade. O momento é de intensificação das atividades também, pois estamos em pleno despertar consciencial. Precisamos agir com coerência e encarar os fatos de frente e aprender a lidar com as situações de conflito para obter mais domínio dos nossos padrões de pensamento, sentimento e ação no cotidiano. Neste processo de abertura consciencial, nós precisamos compreender que, ao viver constantemente em conflitos internos, esbarramos em nossas crenças, em nossa bagagem, em parâmetros que nós insistimos em sustentar muitas vezes, sem nos dar conta que precisamos de ajustes. É isso aí. Temos que fazer isso para deixar de ser barreiras, para sermos agentes transformadores do meio que vivemos, para que haja uma sociedade mais humana e mais fraterna para todos, onde a lei número 1 seja o respeito em todas as suas manifestações e formas, porque assim o mundo não será mais dos espertos. Mas para isso é preciso ter coragem para evoluir, porque alguns seres com capacidade de chegar aqui em nosso orbe nos veja, né, com motivo plausível de contato, com troca evolutiva, e não como um ser alienado ou passível de se alienar pelas sensações, pelo ego e pela aceitação do mal. Ou ainda, né, pessoal, pela ingênua atitude em aceitar governantes e pseudo-líderes que os explorem e os usem para produzir interesses meramente materialistas e armamentistas, como foi na época do Hitler, né? Precisamos demonstrar também a capacidade que temos para desenvolver o homoconsciência, que almeja a integração cósmica, não como fantasia, mas como ser íntegro e integrado ao universo que pensa, fala e age na melhor e no melhor para todos. Pois é, pessoal. O homem pode ser um instrumento de forças conscienciais elevadas ou não. Isso depende das nossas escolhas. Somente a conscientização dos nossos erros pode nos tirar de qualquer situação. E o único meio de saber o que vai resultar das nossas escolhas é perceber o que vai resultar delas por meio das nossas atitudes. Porque a vida e a lei universal é simples. O mal vai fazer mal. O bem faz bem. E tudo começa e termina em cada um de nós. Podemos e devemos escolher o que pensar, o que sentir e assim agir no que é correto. Portanto, a escolha é nossa. Eu já fiz a minha escolha, Kátia Gaia. Eu também. Eu fiz a minha escolha. Eu estou trabalhando para me tornar uma livre pensadora e, quem sabe, um dia ser uma consciência livre. E eu espero que você, ouvinte da Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre, comece a perceber, quando você tem aquele pensamento, sabe, constante de algo negativo, comece a perceber se é você que está pensando ou se tem alguém pensando por você. Questione, não acredite em todos os seus pensamentos, porque a mente, Kátia Gaia, a mente mente, entendeu? É verdade. E faz parte mesmo da vida evoluir sempre. E esses questionamentos e se olhar para os seus conteúdos internos diariamente, você vai tirar muitas coisas que aí dentro você está colocando porque quer. Mas é importante você saber quem está te direcionando através dos seus pensamentos. São seus? Pergunte. Se não são... A guerra, hoje em dia, a guerra atualmente é uma guerra mental. Eles vão disputar o que vai ser colocado na mente de cada ser humano. Então veja quem está pensando por você, ou quem você segue.
porque também quem segue sempre se perde, né, pessoal? Então, busque saber quem você é, busque ser você genuíno, íntegro e integrado. Bom, eu gostaria de fazer aqui o nosso convite, Kátia Gaia, dia 16 de novembro, convidando o pessoal para ir para Curitiba, no congresso que vai haver com Rafael Cury, Vozes do Universo, né, Kátia Gaia? dialogoscomuniverso.com.br. Este é o site deste maravilhoso evento que será do dia 15 ao dia 17 de novembro, com nomes muito famosos. Então vocês podem fazer suas inscrições através desse site. Esperamos encontrá-los lá. Bom, pessoal, a gente está tentando trazer em cada programa enigmas, rasgando o verbo, nosso melhor para que você saiba como lidar com você. É verdade. E você pode coladinho assistir agora na TV Mundi um programa bem interessante que hoje está passando por lá, como todas as terças-feiras e quintas-feiras, e amanhã nós temos o ao vivo. Então amanhã a partir das 15 horas no www.tvfacebook.com.br e também na TV Orkut. É isso aí, pessoal. Gratidão à Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre, porque aqui, Kátia Gaia, aqui na Rádio da Consciência Livre, quem reflete brilha. Até o próximo Enigmas Rasgando o Verbo, pessoal. Até a próxima terça. Gratidão, pessoal. Até. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.